Gente querida, gente amiga, comunidade Paz e Bem, Pós-TV 247, canal do Sejus, eu sou a Carla Pavão. Nós estamos aqui para mais um Paz e Bem. Continuando o estudo do nosso livro do monge Anselm Grün, né? Anselm Grün, que a gente fala. A Dora fez boas palavras, inclusive sobre ele, onde eu vi que ele tem mais de 90 obras publicadas. Eu tinha aqui umas 10, eu achava que já tinha bastante obra publicada dele. Mas fiquei muito feliz de saber toda a trajetória dele. Se vocês não viram, voltem lá, assistam Boas Palavras da semana passada. Alguns avisos, né, que é muito legal a gente conversar sobre isso. Então, nós vamos em breve, né, lá para a semana do Natal, Ano Novo, nós vamos intercalar aqui a programação. Por exemplo, o Semeando já está de férias, o Caminho do Espiritismo continua até a semana do Natal. Na semana do Natal e do Ano Novo, nós estaremos em férias. Depois, o Paz e Bem eu continuo fazendo normalmente. E depois a Fernanda Carlos Borges também entra em férias no período de Natal e Ano Novo. E nós voltaremos logo a seguir com Corpo e Espírito. Ainda não sabemos se vamos voltar com Corpo e Espírito ou se vamos voltar com outra edição de Mulheres e Mitos. Então, deixa aí os seus comentários. Eu queria agradecer, esses dias eu tive a aula da minha pós-graduação em Pedagogia Espírita na Universidade Livre Pamped. Quando eu entrei, as pessoas já me reconheceram do canal Paz e Bem. Isso é muito alegre, é uma felicidade muito grande, porque é um trabalho que nós realizamos com muito amor, com muito carinho para vocês do canal. Então, vamos lá? Então, o livro é esse aqui. Hoje eu consegui na primeira. Reencontrar o próprio centro. Lembrando que a Donata Miller é psiquiatra, é sobrinha do Anselm, como dizem os alemães, é sobrinha dele. E neste livro especificamente, ele está falando sobre o transtorno borderline, que eu prefiro chamar de limítrofe, mas que serve, que tem cabido isso para a gente transformar os nossos sentimentos, para a gente refletir sobre essa possível transformação nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, sem grandes horizontes, né, sem saber muito bem o que fazer. Então, hoje nós vamos dizer o seguinte: a incapacidade de lidar com os próprios sentimentos caóticos. Então, ele vai dizer assim: quando as emoções não são reguladas. E me parece que nesse momento que nós estamos passando, tem sido muito, devido a toda a pressão, né, tudo que vem, tem sido muito difícil regular essas emoções. Então, a espiritualidade nos abre isso, se nós fizermos dela uma oportunidade para um coping positivo. Desculpem o termo em inglês, mas ele é conhecido assim na comunidade acadêmica. O que é o coping? O coping é aquela relação to cope, é suportar, é tolerar alguma coisa. Então, o coping positivo é aquele que suporta alguma coisa de forma positiva a partir isso pode incluir a espiritualidade. Então, ele vai dizer o seguinte: na psiquiatria, o transtorno limítrofe é considerado um transtorno de regulação das emoções. As pessoas afetadas conseguem perceber os seus sentimentos de maneira diferenciada. Elas têm dificuldade em distinguir um do outro. O medo, a raiva, o ódio, a vergonha, outros sentimentos vivenciam muitas vezes um terrível estado de tensão que não consegue suportar nem enfrentar. Não é raro que os dissociem, consigam por fim a esse estado, em última análise, por meio de comportamento autodestrutivo. A gente conversou no outro Paz e Bem sobre a questão de dependência química, sobre a questão de se cortar, sobre a questão, enfim, uma série de coisas que podem ser feitas nessa postura autodestrutiva, né? E até mesmo a autossabotagem, né? Quando você está bem, a pessoa acaba fazendo alguma coisa que coloca a vida dela de novo num barco de uma canoa furada. Vamos lá. O elemento característico desses pacientes em termos psicológicos é somente um limiar de sensibilidade baixo para os estados de tensão e, além disso, um nível de agitação elevado e um declínio vigoroso da agitação emocional ao nível base. Isso significa que pequenos detalhes, pequenos estímulos exteriores, como observações inocentes de uma outra pessoa, são suficientes para colocar esses afetados em um estado de tensão maciça. O nível de base de agitação somente retorna depois com um atraso considerável. E aí ele vai dar um exemplo. Eu disse para vocês que eu conheço, que eu tenho proximidade com esse tema. Então, mas eu acho que nesse momento em que nós estamos numa tensão tão grande, essas reflexões têm, pelo menos para mim, têm me ajudado a me sentir mais acolhida. Então, ele diz assim: um adolescente que conheci no meu trabalho, que tinha esse transtorno, relatou que seu comportamento
autodestrutivo era a única possibilidade de ter algum controle sobre o seu universo emocional. Então, nada parecia dar certo na sua vida. Até o momento, sua vida era caracterizada pelo abandono escolar, nenhum senso para uma perspectiva profissional plena, gasto extensivo de dinheiro, jogos no computador, culpa de tudo isso, troca frequente de relacionamento, término de amizade, consumo de álcool, permanente sentimento de tristeza e de vazio interior e um sistema familiar caótico, instável, caracterizado por muitas mudanças. Até aqui, a única coisa que ele sentia constantemente era dominado pelas circunstâncias adversas. E ele conta que, por ocasião de um conflito com a sua mãe, de um estresse com professores, ele conseguia perceber um conflito, um sentimento horrível de tensão interior. Então, imagine esse jovem, né? E nós do Sejus estamos querendo formar grupos de mocidade jovem. Então, se você é jovem, se você tem um filho, um neto que está nos ouvindo, venham conosco no Sejus, mande uma mensagem pelas redes sociais para nós adicionarmos você por WhatsApp, porque nós queremos fazer um trabalho com a mocidade, não só por questões como essas, mas também para aprendermos com eles. E aí ele vai dizer o seguinte, esse jovem, ele não conseguia diferenciar o medo da vergonha, a raiva, a inveja e outros sentimentos. Isso parecia simplesmente terrível, né? E ele terminava com um comportamento disfuncional, com automutilação por meio de cortes, bater a cabeça contra a parede, beber em excesso, para tentar por tudo isso, para pôr fim nesse caos emocional. E o Anselm vai dizer o seguinte, que seguidamente chegam até eles adolescentes com esses sintomas, que os pais apresentam sintomas similares e que isso depois acaba se manifestando no filho. Então, eles têm um sistema nervoso muito sensível e reagem a leves estímulos com emoções excessivas, seguidas de um declínio lento da agitação. Então, este estado de tensão, ele permanece por muito tempo, né? Até que alguma coisa, de algum modo, os acolha emocionalmente. Né? E aí pode ser, inclusive, a questão da dependência química. Precisa buscar este acolhimento emocional. E muitas vezes nem os pais estão cientes das suas próprias questões, da sua própria doença, das suas dificuldades, dos seus círculos viciosos. Então, é importante apoiar essas pessoas no processo de conhecimento dos seus sentimentos. Então, a terapia, né? A Dora tem um projeto muito bacana dentro da Universidade Livre Pampédia, que é a terapia pedagógica. E esta terapia pedagógica é justamente esse momento de conversar. Claro que aqui nós, possivelmente, a pessoa precisa de uma terapia individualizada também para ter outras questões, mas essa terapia pedagógica é um projeto que leva as pessoas a verbalizarem, né, todos esses caos, todas essas questões. E ele vai dizer o seguinte, no processo de conhecer seus próprios sentimentos e diferenciar as emoções, a psicoterapia aplicada a longo prazo pode reduzir bastante os sintomas desgastantes. Então, peraí só, gente, deixa eu só marcar aqui a data que eu fiz isso, porque senão depois eu me esqueço. Se eu já falei ou não. Então, preciso fazer isso. Então, ele vai falar sobre entender as emoções. E essa parte eu acho que serve bastante para qualquer um de nós, porque nesse momento tem me parecido que nós estamos bastante confusos para entender o que sentimos com relação, inclusive, à vacina, não vacinar, as questões que a gente está vivendo desse racismo todo que existe, os diversos conflitos, esse desgoverno. Então, nós estamos passando por períodos bastante complicados. Então, ele vai dizer o seguinte, que os antigos monges cultivavam a conversa com emoções. Então, eles tinham o seguinte princípio, não sou responsável pelos sentimentos que surgem em mim, mas apenas pelo modo de lidar com eles. Essa regra nos dispensa da atitude de avaliar. Todas as emoções, por mais caóticas que sejam, podem existir. Não devemos nos condenar por causa delas. E essa é a parte que me chamou a atenção, né? Nós lidarmos com ela, não sei o que é, mas eu vou lidar com essa emoção, né? Vamos lidar com essa emoção, vamos acolher essa emoção e não vamos nos culpar porque essa emoção existe. Porque até hoje, né, principalmente aqueles que ainda têm um viés bastante conservador dentro das diferentes religiões e espiritualidade,
é comum terem um sentimento de culpa quando tem um acesso de raiva, né? E a raiva faz parte, né? Você lidar com essa raiva, com o bem-estar emocional. Ele vai dizer assim, ó, os monges designavam as diferentes emoções, buscavam entendê-las. Com isso, se adquire distanciamento em relação a elas. Então, eu consigo olhar para a emoção e reagir. E aí ele vai dizer uma coisa muito legal, que é o seguinte, transformar essas emoções em energia, né? Poder colocar a mão no nosso coração e perguntar, o que eu sinto agora? Né? O que está acontecendo comigo? Talvez sejam diferentes sentimentos que até no meu corpo estejam lá, mas eu não esteja percebendo por não estar totalmente ligada a isso. Então, transformar essas energias para viver bem, né? Que no caso, para nós espíritas, a gente fala em transformar o ambiente vibracional, que é quase a mesma coisa, né? Transformar essa energia é lidar com elas. Isso significa o quê? Tudo pode existir em mim, né? No caso do espiritismo, a gente diz, olha, quando a vibração está baixa, faça uma prece, né? Se ligue, pense em Jesus, pense em Deus, né? Pense naquilo que naquele momento te dá um significado. Mas ele vai dizer assim, olha, buscar junto com a pessoa que nos acompanha, transformar isso numa energia boa, que é uma sinergia muito grande com o que nós falamos, né? E ele vai dizer o seguinte, indagar a emoção é uma maneira de fazer isso, né? Indagar o sentido desta emoção também é importante. E quando identificar, transformar isso em algo positivo, que é o que muitos psicólogos falam em ressignificar, né? Você significa pela fala na terapia, e a partir do momento que você entende aquele contexto, você ressignifica. Eu acredito que seja isso que ele está dizendo aqui. Então, transformar a inveja em gratidão com experiências, né? Transformar o medo em algo relativo. Conversar, indagar do que realmente que eu tenho medo, por que isso, por que esse sentimento, porque as pessoas limítrofes lidam muito com medo, elas têm muito medo. Então, quando eu não tenho medo de realizar a minha vida, o que, afinal, eu tenho que realizar? O que significa não realizar essa vida? Viver como é possível, né? Buscar dentro dos abismos da minha alma o desconhecido que existe em mim mesmo. E convidar o medo a colocar tudo que está em mim na luz de Deus para que Deus possa permear tudo. Né? E aí, para quem não é de Deus, quem é de axé, quem é de outras espiritualidades, colocar essa espiritualidade em ação, eu não sei dizer a forma, mas existe sempre uma forma. Então, confiar que não há nada que não possa ser permeado pela luz e pelo amor de Deus. Eu vou parar por aqui. Hoje tem Caminhos do Espiritismo, então convidando vocês a ficarem, pedindo que se inscrevam nos canais, deixem o seu like, deixem seus comentários com as emoções. Já que falamos de emoção, gente, vamos deixar as emoções que vocês sentiram nos comentários. Vamos, claro, quem estiver disposto a isso, quem não tiver nenhuma restrição a esse contato, para que nós possamos construir essa comunidade cada vez mais de amor, paz e bem. Um beijo grande.